Muito bem, agora sim, estamos preparados, prontinhos para dar início a mais um dia, mais uma noite de estudos aqui no GEAL. O GEAL Japão, que une o Brasil, o Japão, a Inglaterra, a Europa, o mundo inteiro, nessa corrente de bem, de paz, amor e união, aonde juntos estudamos o Evangelho de Jesus, revivemos as palavras do Mestre em nossa vida e somos em união aqui, um do ladinho do outro, ainda que à distância, um pouquinho melhores do que ontem, um pouquinho piores que amanhã, porque a gente quer melhorar a cada dia. Seja muito bem-vindo a essa nossa corrente de bem, paz, amor, de alegria. De alegria. Seja bem-vindo, sinta a energia desse momento, sinta a energia aqui de cada um que vai participar desse nosso estudo. Para a gente começar com muita luz, com muita paz, pedindo ao Altíssimo as proteções e a instrução para o estudo da noite. Fechemos então nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita misericórdia, que nos ama, nos protege, nos guarda sempre. Confiados na tua assistência, sabendo que não nos desampara nunca, que sempre nos ajuda, nos dá forças para que possamos estar no caminho correto. Ainda que insistamos em falhar, nunca deixa de nos perdoar. Confiados nessa luz, nesse amor, paramos por poucos momentos para estudar, para agradecer, para vibrar energias para o mundo. Pedimos então que esse momentinho que estamos conectados possa abrilhantar ainda mais as nossas vidas, possa trazer ainda mais proteção, ainda mais força para continuarmos no caminho do bem, do aprimoramento pessoal e moral, para que o mundo inteiro sinta essa mesma paz, essa mesma harmonia que sentimos agora. Obrigado, que assim seja. Então, continuando a estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, capítulo 28, e a gente está chegando já no finalzinho do capítulo 28, parece que já tem um ano que a gente estuda ele, né? Porque ele é bem grande, mas traz tanta alegria, tantos ensinamentos, que é um prazer poder estudar esse capítulo. Então, hoje a gente abre a quinta parte dele, as preces pelos espíritos doentes e obsidiados. E hoje, neste sábado, vamos então focar nos doentes. E ele começa assim: as doenças fazem parte das provas e adversidades da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todo gênero semeiam em nós germens malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Necessário é que resignemos a submeter-nos às consequências do meio onde nossa inferioridade nos situa, até que mereçamos mudar de situação. Isso não deve nos impedir de, enquanto aguardamos que ocorra, fazer o que de nós depende para melhorar nossa condição atual. Mas se, apesar dos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não desejasse que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou suavizados em certos casos, não teria colocado os meios de cura à nossa disposição. Sua previdente bondade e, a esse respeito, de acordo com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar referidos meios e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer a potência da ação fluídica
Depois, o Espiritismo veio nos revelar outra força na mediunidade curativa e na influência da prece. Por fim, a prece. Senhor, sois todo justiça. Eu necessariamente mereci a doença que me enviastes, porque jamais há sofrimento sem causa. Entrego-me para minha cura. A vossa infinita misericórdia, se for da vossa vontade devolver-me a saúde, que vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devo ainda sofrer, seja bendito da mesma forma. Submeto-me sem murmurar ao vosso divino desígnio, pois tudo o que fazeis só pode ter por objetivo o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que essa doença seja por mim uma advertência salutar e me induza a refletir sobre mim mesmo. Aceito-a como expiação do passado e como prova para minha fé e minha submissão à vossa santa vontade. Vamos parar para pensar. Deixa eu só tomar um gole de água, porque chega a embargar, né, a voz quando a gente começa a estudar essa questão. Doentes, todos nós somos. É por isso que quando a gente lê esse capítulo, né, esse texto e essa prece, dói tanto talvez no nosso coração ou toca tão profundo na alma, porque estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Aqui estamos ou para provar condições diferentes da felicidade, condições de sofrimento, de resignação, para provar que somos merecedores de receber as dádivas que recebemos, que são raros os casos que estão aqui nas provas, porque a maioria de nós estamos aqui na expiação, expiando o mal que cometemos, expiando e tentando nos resignar e nos perdoarmos dos erros que praticamos, seja nessa vida ou em vida anterior. Se estamos aqui na Terra para sofrermos, infelizmente, é normal que tenhamos doença. É normal que o mal venha nos visitar. Só que Deus é soberanamente justo e bom. Isso não sou eu, Jefferson, que estou falando, não é a doutrina espírita que está falando, isso é Jesus que nos disse. Isso são os espíritos de luz que codificaram a doutrina, trouxeram a doutrina para Kardec, que nos apresentam. Se Deus é soberanamente justo, primeiro ponto, justo, não faz sentido ele permitir que eu sofra e a Alice não. Ele permitir que a doença da Eliana, seja superior à minha. A prova que existe vida depois da vida e que nós somos seres reencarnantes justifica a justiça divina. Porque eu acreditar que a vida é só isso aqui seria acreditar num Deus injusto. Então, só isso aí já justifica que nós somos seres reencarnantes. Porque ver uma criança que ainda nem falou, mas já não tem o movimento das pernas e está predestinada a uma cadeira de rodas, é acreditar num Deus injusto se eu acreditar que a vida é só isso. Mas acreditar na reencarnação já me traz a justiça. Então Deus é soberanamente justo. Já está explicado. É bom. Então, como que um Deus pode ser bom se essa criança vem para a Terra sem o movimento das pernas e não recupera? Não encontra em seu caminho o Salvador, o milagroso que vai fazer ela andar. Porque não nasceu na época do Cristo, né? Como que eu vou acreditar no Deus bom? Mais uma vez, a reencarnação. Mais uma vez, a vida após a vida, justificando que nossa consciência sendo responsável pelo julgamento de nossos atos, ou seja, nós mesmos responsáveis por julgar os nossos atos, que definem quais serão as provas e a expiação que vamos encarar durante a vida. Mas, Jefferson, até agora você não chegou na doença. É justamente porque só tem como entender a doença
quando eu entendo a causa dela. Porque só tem duas formas da doença chegar em minha vida aqui na Terra. A primeira é porque eu mereço. Eu mereço adoecer. Porque eu estou expiando aquele erro. E através da doença, eu vou resignar o meu espírito para que eu possa ser são após essa doença. Para que depois que ela partir, ou eu até mesmo partir, mas depois que essa doença for embora, eu não tenha mais aquela dívida, eu esteja quite para com a lei kármica universal. Ou a doença me visita, talvez eu nem mereça ela, mas ela me visita como vacina, como recurso terapêutico de cura para evitar um mal maior. Talvez eu estou desperdiçando a minha encarnação. Talvez eu estou acumulando mais erros. E aí a doença chega para frear a minha condição, para mostrar assim, opa, vai com calma. Não é bem assim como você está seguindo. É preciso te parar. Essas duas formas. Mas aí, quando a gente começa a falar isso dessa forma, parece que eu tiro a propriedade da doença e o sofrimento da doença, como se fosse algo muito bom, algo muito feliz. E aí talvez alguém que está assistindo ou está escutando fale assim, ó, é porque você não passou o que eu passei. É porque você não viveu o que eu vivi. É porque você não sentiu a dor que eu senti. Ninguém, ninguém, ninguém sentiu a dor que eu senti. Porque cada dor é individual. Cada dor é individual. Mas, Jefferson, e se eu e meu irmão tivemos a mesma doença? Nós dois tivemos o mesmo mal. Eu tenho certeza que ele sentiu uma coisa e você sentiu outra. Eu tenho certeza que ele encarou de um jeito e você de outro. Porque somos espíritos criados iguais, mas cada um com a sua individualidade. Tem hora que eu puxo uma filosofia, né, para a conversa espiritual. Porque nós somos criados iguais, iguais em condições. Todos nós temos a mesma condição de evolução, as mesmas leis universais que nos regem, lei de trabalho, lei de progresso, lei de causa e efeito. É igual para todos nós. Mas nós temos o livre-arbítrio, onde eu posso escolher como eu vou evoluir. Sendo assim, somos seres criados iguais, mas com individualidade, porque a minha individualidade escolhe uma forma de sentir e a da Eliana outra, da Alice outra, da Ana outra, da Maria outra, da Magda outra, a tia Sonilda outra. Cada um escolhe o jeito que quer enfrentar a sua situação. E se eu escolhi o jeito que acumula dívidas, que é aquele jeito assim, ó, eu vou ser uma pessoa rude, eu vou ser uma pessoa egoísta, eu vou ser uma pessoa maldosa. Infelizmente, eu posso até fazer mal para muita gente sofrer com as minhas atitudes, mas no fim, quem sofre sou eu. Porque aquelas pessoas a quem eu fiz mal, se elas me perdoaram, se elas não têm rancor no coração, se elas não levam isso com elas, elas já se curaram. Mas eu que cometi o mal, eu levo impregnado no meu espírito aquela dor, aquela angústia, aquela doença. E aí eu vou criando no meu perispírito manchas, manchas escuras, que quando da reencarnação, quando da materialização do meu corpo, ela vem florescer em forma de doença. A questão é psicossomática. É por isso que quando a gente vai assistir o Divaldo falar lá do doutor, eu não lembro agora, mas ele sempre conta a história de um médico que estudava a neuroplasticidade do cérebro, a forma com que nossa mente convertia alguns sentimentos e algumas questões em doença ou em cura. Porque o que a gente sente, o que a gente sofre, são condições que carregamos no perispírito, que fomos criando para nós mesmos. E quando a doença vem nos visitar, tem duas formas. Aliás, três. Eu vou falar três formas de encarar. A primeira é reclamando, é criticando, é duvidando de Deus. Que talvez seja a forma mais difícil, que é aquela que eu penso que eu não mereço. É aquela que eu falei, eu não mereço passar por isso. E aí vai totalmente contra o que eu acabei de falar desde o começo, que as dores e as doenças são merecimento nosso.
Então, talvez essa é a forma mais errada de encarar a dor e o sofrimento e a doença, porque ela não nos resigna. Ela não aparece como recurso terapêutico, e sim como recurso punitivo. E punição só gera mais transtorno, mais angústia, mais sentimento de necessidade de vingança. A segunda forma é fingir que a doença não existe. Ah, vou fingir que isso não existe e isso aí é o mal de quem tem doença leve. E aí eu não estou aqui fazendo juízo de valor da doença. Mas aí é aquela pessoa que a pressão dela começou a subir. Já está um pouquinho descontrolada. O médico fala, ó, tem que tomar remédio, tem que fazer menos esforço, tem que ter menos estresse. E aí o que que ela fala? Ah, esse médico sabe nada não. Vou tomar remédio nada não. Quem toma remédio é a pessoa que está morrendo, está velha. Quero isso não, eu vou continuar minha vida que eu estou muito bem, estou felizão. Até o dia que o infarto chega. Talvez poderia ter sido evitado se ele estivesse tomando os remedinhos com tranquilidade. Então, esse segundo ponto, que é fingir que a doença não existe, também não resolve. Porque, primeiro, ele só agrava mais a doença, então, para meu lado material, meu lado físico, me atrapalha. E para o meu lado espiritual, a doença não está servindo de recurso terapêutico também, porque eu estou fingindo que ela não existe. Então, ela não está me ensinando nada. Eu não estou evoluindo. E aí vem o terceiro, terceira forma, que é entender que a doença chegou como recurso terapêutico, como ou ela está evitando de eu me agravar um pouco mais no sofrimento, ou ela está me curando de mazelas, de dores e de sofrimento, de pecado que eu carrego, ou dessa vida, ou de uma vida anterior. E aí, então, só tem essas três formas da gente encarar essa doença. E aí, como que eu trato essa doença? Porque aqui a gente está falando de oração pelos espíritos doentes. Tem algumas formas bem interessantes de tratar uma doença. Se eu perguntar para você assim, ó, como que eu curo uma doença? A primeira pessoa vai levantar a mão e falar assim, ó, remédio. Graças a Deus. Se não fosse para a gente ter a cura, Deus não permitia aqui na Terra ter a medicina, ter avanços na medicina, ter médicos, enfermeiros, farmacêuticos e por aí vai. Se não fosse para sermos curados, não seria permitido que a medicina avançasse. Isso eu te dou certeza. Então, se a medicina avança, se existem remédios que vão nos curar, então é porque a gente precisa ser curado. Então, o primeiro ponto para curar a doença é remédio. Isso aí é verdade. Só que o remédio não existe só o físico. Não existe só o comprimido, não existe só a máquina lá do hospital que faz a sua diálise ou o seu tratamento. Não existe só isso. Existe também o remédio que a gente não enxerga. E esse remédio, ele é vibratório, ele é energético, ele é magnético. Se você duvida que existe um magnetismo, vá na sua geladeira, vá na geladeira e pega a porta da geladeira e deixa a porta da geladeira assim, ó, quase fechando. O que que a geladeira faz? Ela termina de fechar sozinha. Porque dentro daquela borracha da geladeira tem um negócio chamado imã. E se você tiver imã de geladeira, aqueles que é bonitinho, de quando a gente viaja, aí que você vai ver que tem imã mesmo, porque eles estão pregados lá. Existe magnetismo. E esse mesmo magnetismo que faz o ímã colar no metal, ou que nos prende à base da Terra, que é essa força gravitacional, ele está permeando o universo e a gente não enxerga. E esse magnetismo vibratório também emana de nós e para nós. Então é possível também receber a cura através de o pensamento de outra pessoa, de uma pessoa que vibra tanto, mas tão feliz e com tanta fé que eu vou ser curado e eu acredito tanto naquilo que a cura até chega à medida do meu merecimento, à medida do que eu estou fazendo, encarando e resignando, e Deus me permite, olha, eu vou deixar curar, porque a Eliana já está tão bem resignada, já enfrentou tão bem esse problema, ela já aprendeu com aquele recurso terapêutico que não vai ser necessário que ele evolua. Essa é uma forma de magnetismo. Mas aí eu não tenho ninguém vibrando por mim. Ninguém está lembrando de mim, que eu existo. Mas eu estou lembrando de mim mesmo, então eu posso pedir aos céus. Lembra que Jesus falou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta vos abrirá. Então eu posso pedir também, Deus, me manda a cura.
Porque eu já reconheci a dor como recurso terapêutico, eu já sei que a doença é para me resignar, eu já sei que o problema sou eu. Então me manda a cura, e se me for permitida, a cura vai chegar. Mas aí tem um terceiro ponto, que é a forma mais linda da cura chegar, que é quando eu acalmo a minha dor, curando a dor do outro. Então eu já sei o quanto dói, eu já sei o quanto sofre, então me dedico para acalmar aquele que não sabe. Mas Jefferson, eu tenho um câncer terminal. Ele não vai ser curado. Eu já sei que eu vou partir. E aí me chega um filho de Deus que simplesmente cortou o dedo com a faca, achando que é o fim do mundo aquela dor e que ele vai morrer por perca de sangue. Como que eu posso ter paciência para ele se eu estou com a doença terminal e ele simplesmente cortou o dedo? É quando eu calo a minha dor, por mais profunda que ela seja, por mais severa que ela seja, e me dedico em curar a dor do outro. Claro que o cortar do dedo, o cara não vai fazer esse berreiro todo, mas eu estou aqui dando um exemplo esdrúxulo, que a cura chega para mim também. Talvez essa é a forma mais rápida, porque ela é através da caridade. E como é a caridade, como eu entendi, eu reforço e falo 1000 vezes se for preciso, em toda palestra, em todo encontro, em todo estudo, que é benevolência, indulgência e perdão. Essas três palavrinhas, essas três atitudes, é a caridade mais profunda que pode existir. E se eu estou cumprindo com o meu papel, se eu estou sendo benevolente, entendendo que o outro precisa de mim, que eu ajude, que eu acalme as suas dores. Indulgente, para que se ele está sofrendo é porque ele errou, mas eu também erro, porque somos seres perfectíveis, não perfeitos. E se eu perdoo e peço perdão, eu estou fazendo o meu papel. E não interessa se a cura chegar para mim rápido ou se ela demorar. Porque talvez eu ajudo o outro, faço a caridade, sou uma pessoa boa esperando ser curado e a cura não chega. Ou talvez ela não chega na velocidade que eu espero. Porque somos seres ansiosos, sobretudo agora que vivemos a mercê da tecnologia, aonde o Google nos dá tudo que a gente precisa em segundos, e aqui eu não tô, ninguém está pagando, tá? A Google não está pagando para fazer propaganda, mas é a realidade. Na época, né, se eu for pegar aqui, a minha época de escola lá do primário, não tinha internet. Eu sou novo, mas não tão novo assim. E quando a professora falava, eu preciso que você faça uma dissertação sobre o Império Otomano, eu tinha que ir lá nos livros, estudar, pegar uma enciclopédia, que aqui no Brasil a gente conhece muito, que era a Barça, pegar a Barça, folhear, achar o Império Otomano, ler e dissertar à mão. Talvez na época mais antiga, de alguns aqui que aqui estudam, era talvez até pior um pouco, porque aí o acesso às bibliotecas era mais escasso. Mas hoje as nossas crianças, elas, quando a professora fala, faça uma dissertação do Império Otomano. Aí muitos aqui vão responder assim, ela vai lá no Google, pesquisa, Império Otomano, lê e escreve. Que nada! A molecada de hoje já conheceu uma ferramenta que é a inteligência artificial chamada ChatGPT. Ela vai lá no chat GPT e coloca assim, ó, por favor, aliás, nem por favor, ela não pede, que já não tem nem educação com a inteligência artificial. Coloca assim, ó, escreva uma dissertação de 1000 palavras sobre o Império Otomano, que passe no antiplágio, que ela não seja plágio de nenhuma outra dissertação. A inteligência artificial vai lá e faz, a criança só dá o trabalho de imprimir e entregar para a professora. Não estou fazendo juízo de valor aqui, o tema do estudo não é esse. Eu só estou querendo dizer o quanto nós estamos imediatistas. Nós não queremos mais perder tempo. Nós não paramos mais para prestar atenção nas poucas coisas. E isso é um problema para a matéria, mas é um problema maior ainda para o espiritual. Sabe por quê? Nós somos seres reencarnantes imortais. Se nós não temos a paciência de esperar 5 minutos, imagina esperar 100 anos. Imagina, 100 não, vou por 25. Imagina esperar 25 anos. Imagina esperar 50 anos. Imagina esperar 100 anos. Imagina esperar milênios.
Jesus esteve aqui na Terra, mostrou o caminho, apontou a direção correta, resumiu as leis na palavra amor. Já tem mais de 2024 anos, pelo menos pela nossa contagem humana aqui, que é imprecisa, mas já tem mais de 2000 anos, isso é certeza. E até hoje nós insistimos em não amar. Imagina qual é a paciência de Jesus conosco, que já tem 2000 anos que ele está esperando que a gente aprenda e entenda, e ainda assim nos ama e nos envia obreiros fiéis para nos ensinar e nos colocar no caminho correto. E nós não temos a paciência de esperar que a dor nos cure, de esperar que Deus nos dê a cura, porque se a cura não chegar durante a encarnação, ela chega no desprendimento do corpo. Se for merecimento meu que eu seja curado do câncer, mas não aqui na Terra, no momento que eu desprender do corpo mortificado, a minha alma, meu perispírito, não vai carregar a moléstia. Mas se não for do meu merecimento, aí eu sinto muito, porque aquela mancha vai seguir no meu perispírito. Porque talvez eu não fiz o necessário para aquela doença me curar. Talvez eu não me resignei. E aí que mora o problema. É por isso que na oração aqui, ó, na prece que a gente fez, a gente pede aqui, ó. Eu vou até tomar a liberdade para eu já finalizar. Eu sei que eu já falei demais, tem mais gente querendo falar. E aí, ó, que a gente pede assim, ó. Senhor, sois todo justiça. Ou seja, eu já reconheço, Deus é justiça, ele não nos pune. Eu necessariamente merecia a doença. Eu já estou afirmando isso. Não existe sofrimento sem causa. Por isso eu entrego-me, que para minha cura eu insisto na vossa infinita misericórdia. O que eu estou dizendo para Deus? Eu não mereço. Eu mereço a doença, mas eu não mereço a cura. Mas se a tua infinita misericórdia entender que eu mereça um pouquinho, que eu seja curado. Deus é tão maravilhoso que ele permite que a gente resgate muita coisa fazendo muito pouco. Se eu fosse resgatar todos os meus erros da forma que eu os cometi, infelizmente a vida seria muito dura. Infelizmente o sofrimento seria terrível. Aí sim seria pranto e ranger de dentes. Mas Deus é tão misericordioso, tem tanta misericórdia, que ele permite que eu resgate coisas que eu nem imagino, sofrendo muito pouco, sofrendo só o necessário. Que fiquemos com essa reflexão na cabeça, que a dor que nós sentimos, que a doença que temos é justiça, é merecimento. E se eu souber passar por ela, eu vou estar resgatando coisas que eu nem imagino. Principalmente se eu estiver passando por ela e ainda assim sendo caridoso. Vamos pensar, e aí eu prometo que eu acabei, num espírito de luz, em alguns espíritos de luz que passaram aqui na Terra. Chico Xavier. Chico Xavier não tem como negar a luz do Chico. Não tem jeito de negar a luz do Chico. Tanto que a própria Igreja Católica reconhece o Chico Xavier como um ser de luz. Então, eu quis trazer a Igreja Católica porque existe um documento assinado até pelo o bispo representando o Brasil lá na época, que eu não sei quem, que considerando Chico Xavier como um ser de luz, porque houve assim, uma perseguição lá no passado, mas não é o tema também. Mas até mesmo os meus colegas e amigos que são evangélicos falam, eu reconheço o Espiritismo como sendo do bem, porque existiu o Chico Xavier, e não tem como negar que aquele homem era realmente uma figura de amor. Só que o Chico sofria da visão. O Chico quase não enxergava. Você quer me dizer que aquele homem merecia sofrer? Merecia. Estava no processo de expiação ou prova, não tem como saber, só ele que vai saber com o mentor dele, Deus, que ele teria que passar por aquele processo de quase cegueira. E que aquilo ali seria norteador da sua humildade.
Porque imagina um homem que deixou mais de 450 livros escritos, o quanto não poderia subir no ego e na cabeça de que eu sou o maior literário do Brasil, talvez até do planeta. Porque certa feita, num processo judicial que ocorreu com o Chico e a família de um escritor famoso brasileiro, aonde a Academia Brasileira de Letras foi indagada do que esperar e falou assim, ó, se nós considerarmos que um homem sem ajuda espiritual, sem ajuda de Deus, escreveu a quantidade de livros que o Chico escreveu e a qualidade moral da escrita, ele não merecia uma cadeira aqui na Academia Brasileira de Letras, e sim todas. Então, assim, era um ser de luz. Aí, se eu voltar mais um pouco, se eu for lá em Madre Teresa de Calcutá, um ser de luz, um espírito maravilhoso, mas abdicou da sua vida pelo sofrimento em viver com os doentes. E se aí eu for voltando, cada ser de luz que aqui passou, em todos eu vou encontrar sofrimento. Jesus foi o ser que foi o maior modelo que andou sobre a Terra. O espírito mais evoluído ligado a esse planeta. E ainda assim, a dor o visitou. Será que eu, a mísera formiguinha, se o Chico era formiguinha, eu sou o mísero ácaro que ando sobre a Terra, cumprindo a minha obrigação? Será que eu não mereço a doença e a dor que me chega? Fica essa reflexão para que a gente possa encarar com mais resignação. E agora eu passo a palavra, então quem quiser, fica à vontade, abre o microfone e me ajuda aqui um pouco. Jefferson, você falou brilhantemente aqui sobre tudo que né, foi nessa instrução aqui. Eu lembro muito bem que, né, quando a gente fica doente e às vezes a gente se pergunta por que eu, né? Por que eu fico doente? Mas nessa prece para o doente orar, vejam como é importante esse reconhecimento, né, de nosso Pai, o quanto é lindo, é bonito a gente entender como a submissão à vontade divina, né? Essa submissão, essa humildade, né? Aí, lembrando também que, né, claro que eu tenho que tomar cuidado da minha saúde psicológica, porque se uma pessoa muito magoada, que se magoa facilmente, que tem muitos melindres, é a pessoa que, né, tá assim numa correria do dia a dia de hoje, e de repente não tem paciência, né, que é tudo que se resolva na mesma hora, aí, aos poucos, ao longo dos anos, a gente vai perdendo a calma, vai perdendo, né, toda essa vontade de ver o ambiente onde estamos, seja no trabalho, ou na nossa casa, onde frequentamos, né, na vida social. Se a gente começar a realmente não praticar o bem, né, não ver as pessoas com amor, é claro que isso vai afetar a nossa saúde, né, mental e com certeza a saúde física, né? Se a gente guarda muita mágoa, se alguém fala alguma coisa e a gente não perdoa essa ofensa, né? Fica remoendo essa ofensa por vários dias, várias horas, né? Então, ou fica preocupado muito com a vida alheia, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque isso vai fazer com que a melhora seja adiada, vai fazer com que a gente também não tenha o nosso tempo, né? Para a gente poder filtrar o que se passa conosco, por que essa doença, por que eu sofro tanto e por que dói muito, né? Por que o coração, por exemplo, bate tanto, né? Por que eu fico tão cansada, irritada? Então, também é um cuidado que nós devemos ter, né? Para que a gente possa fazer essa prece assim, realmente muito, muito bonita, muito profunda, né? Feita para o doente orar. E lembrando da importância da nossa vida, do nosso dia a dia, de cada segundo, né? Cada segundo, esse sopro divino, né? Cada vez que nós respiramos,
é uma gratidão que devemos ter, né? Então, que a gente possa sempre lembrar da saúde, né? A saúde plena. Eu passo a palavra. Oi, eu gostaria de ler o, esse trecho do Vivendo o Evangelho, de André Luiz, que ele fala especificamente desse item 77 que a gente está estudando. Então, assim, ó, garanta a própria saúde, buscando nas lições do Evangelho o recurso para neutralizar a ação nociva dos sentimentos inferiores. Violência que machuca é a brandura. Preguiça que mobiliza é o trabalho. Desespero que inflama é a fé. Vaidade que exalta é a modéstia. Inveja que corrói é a fraternidade. Mágoa que intoxica é o perdão. Prepotência que incha é a humildade. Cólera que destempera é o controle. Egoísmo que infecciona é o desprendimento. Vingança que enlouquece é o esquecimento da ofensa. Sentimentos inferiores perturbam a evolução do espírito e desorganizam as funções do corpo físico. A doença é sempre consequência da inferioridade do mundo e da imperfeição própria, razão pela qual é justo que se exalte a pesquisa científica e o saneamento básico, mas se valorize também o esforço da transformação moral. A pneumonia é assunto para o médico, mas as paixões são problema seu. E essa passagem se chama problema seu, né? Então, eu acho assim, que na doença, a atitude que a gente tem. Esse capítulo, ele me toca muito, porque quando eu fui diagnosticada com leucemia, eu e meu marido ficamos olhando um para a cara do outro, tipo assim, por quê, né? E eu não tinha nenhum, eu acho que eu mencionei aqui várias vezes. Então, eu abri o Evangelho, eu falei para ele, vamos abrir o Evangelho para ver se a gente acha alguma coisa que dá para entender. E foi justamente essa passagem aqui, dessa leitura, dessa prece, né? Então, é uma prece que me diz muito. E o que o Jefferson falou, e que nessa passagem do André Luiz, é a atitude que a gente tem com as coisas. Então, eu lembro no hospital, eu ainda vou no hospital, estou em tratamento, tenho que fazer muita coisa, mas o que eu era e o que eu estou agora não tem nem comparação. Mas, assim, a atitude das pessoas, ela cria aquele energia que ela contagia. Quando eu estava na fase que eu tinha que ir todos os dias no hospital para o tratamento do trial, o ambiente era tão pesado, que eu chorava sem motivo, né? Até um dia que eu pedi para a médica, eu falei assim, olha, eu venho, tira o sangue, tudo bem, mas eu espero para ser atendida no café, num outro lugar, porque o ambiente é. E você percebe a atitude das pessoas. Se você tem uma atitude, independente de qualquer religião, se a pessoa tem uma atitude de vida positiva e aceita, ok, tudo bem, eu vou lidar com isso e ver o que a vida está tentando me ensinar, existe o progresso. E você pede. A prece também é uma outra situação, e essa aqui é uma situação bem divertida. Eu tenho uma vizinha que é uma senhorinha de mais de 80 anos, então ela é muito gracinha, né? E quando eu fui para o hospital, ela pediu meu telefone, ficava me ligando, me perguntando. E ela espalhou para a vizinhança inteira que eu ia morrer, porque ela não conseguia entender. Aí, ela é muito católica, ela é irlandesa. Então, eles pediram uma missa em meu nome. Então, a energia vai vindo, né? A energia veio de todos os lugares. Então, você vai recebendo essa energia. Então, eu acredito muito na energia, né? Que você recebe. E que você fala, bem, se eu tenho que viver com isso, como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, a doença é aquela história. Você tem que ter o medicamento do médico, porque você tem que ter o medicamento espiritual, como você aceita essa doença e como você vai levando a vida. Você não, sabe, dando patada, sendo mal criado com enfermeira, porque, né, não vai levar a nada. Né? E muita gente tem essa atitude. A enfermeira vem, você tem que fazer transfusão.
né? Então, é como você aceita a sua doença. Então, assim, eu acho, assim, que eu fui muito privilegiada. E eu agradeço todos os dias. Todos os dias. Eu acordo de manhã, eu e meu marido, a gente pega o evangelho, lê um pedaço, lê essa prece aqui, lê a prece acolá, e todos os dias eu agradeço o meu doador, né? O hospital e todos o que eu recebi dos espíritos protetores e tudo mais, porque eu lembro uma situação bem interessante, que uma amiga me falou do grupo espírita de Teresina, né? Então ela falou assim, entra em contato com eles, faz uma... Eu falei, entra em contato com eles com o WhatsApp e tudo mais. Ela falou assim, tenta fazer um tratamento. E se for merecedora, você vai receber. E foi gozado porque naquela época apareceram pólipos no meu intestino. Então, eu falei assim, já tem um câncer de um lado, agora câncer do outro lado, tem muita coisa, né? E eu falei, se for do bem, que for para mim, eu recebo. A médica encontrou 2 pólipos. Na segunda, depois do tratamento espiritual, ela falou assim, tem um pólipo que não está mais lá. As coisas acontecem. E elas acontecem, porque era um pólipo que estava muito para cima do intestino e tinha que fazer um procedimento bem complicado. Aquele pólipo foi removido. E até hoje está escrito no relato do médico que um pólipo desapareceu, não encontraram. O segundo foi retirado e resolveu o problema. Então, não era câncer. Então, eu acho assim, eu tive minhas coisas, eu sei que não sou flor que se cheira, a gente está aqui para aprender, né? Mas eu acho assim que a atitude que a gente tem, você tem a medicina que te ajuda e você tem a parte espiritual que te ampara o momento, todos os momentos. Então, eu acho assim que são as 2 coisas trabalhando junto. A sua atitude, a medicina, como o Jefferson falou, e como você aceita as coisas que te acontecem, né? Então, eu acho que é por aí, assim, é a atitude mental que você vai ter durante a, de enfrentar qualquer, mesmo outros problemas, não só de doença, mas de outras coisas. Era isso que eu queria complementar. Mais alguém que queira comentar? Pode ficar à vontade. Deixa eu aproveitar, então, e pegar um pedacinho aqui, a gente já ir quase finalizando já o estudo, que ele tem uma sugestão, né, de prece para os médiuns curadores. Que aí ele fala assim, ó, meu Deus, se resolvestes servir-vos de mim, indigno que sou, poderei curar esse sofrimento se for da vossa vontade, pois em vós eu tenho fé. Mas sem vós nada posso. Seja permitido aos bons espíritos infundirem-me seus fluidos salutares, a fim de que eu transmita a esse doente e livrai-me de todo pensamento de orgulho e egoísmo capaz de lhe alterar a pureza. Por que eu quis trazer esse tópico para reflexão, para a gente já ir quase finalizando? Porque quando os apóstolos perguntaram ao Cristo o que eles deveriam fazer, Jesus disse: ide e pregai, curai e levai o meu nome. E aí os apóstolos sem entender como que eles iam fazer isso. E aí o Cristo falou, né, que ainda que tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para aquela montanha, move-te daqui para ali, e ela se moveria. Quem conhece a mostarda é um grãozinho pequenininho, menor que uma pimenta do reino. Então, é um grãozinho pequenininho, o grãozinho de mostarda. E quando Jesus diz que a gente tem que ter fé desse tamanho, quer dizer que a nossa fé não é nada, que nós não acreditamos em nada. Porque se eu tivesse fé, eu seria curado e eu poderia curar. Porque o magnetismo existe, que é uma força curadora. O remédio existe, o físico e o espiritual. Deus é misericordioso e perdoa. Nós queremos ajudar, o outro quer ser curado. O que impede?
O que impede, é por isso que o médium ali fala: Deus, se for da tua vontade que a cura chegue para esse indivíduo, usa de mim, me faz de marionete, mas cura. Então, a todo momento, em toda tratativa, entendamos que nós somos seres que servimos de ponte muitas vezes, para levar a calma, a cura, a alegria para muita gente. É nessa hora, por exemplo, que a gente pega aí, por exemplo, a Alice. A Alice faz um trabalho que, para mim, isso não é nem trabalho, isso aí é doação, porque ela cuida lá dos vovozinhos, né? Lá na casa dos idosos, né? Que são pessoas que já perderam muita coisa que ele tinha em vida. Muitos perderam dinheiro, posses, material, família. E estão ali. E aí, aquela pessoa que fica ali para ajudar e cuidar, ela poderia ser a pessoa mais difícil do planeta. Porque o senhorzinho, às vezes, é endurecido, às vezes ele vai agredir, seja verbal ou fisicamente. Muitas das vezes ele vai achar que ela está ali para servir. E quando a pessoa tem o coração bom, que aí é que eu digo que isso é um serviço mais de doação do que de trabalho, ela está se doando pelo outro, servindo de ponte para levar alegria, para levar cura, para levar boas energias, para levar calma e consolação. Nós, aqui eu estou usando só um exemplo da Alice, nós temos que servir de ponte em todas as interações. Todos que nos cercam têm que sentir Deus através de nós. Independente se ele queira ou não queira. E aí não quer dizer que a todo momento eu tenho que estar vibrando com energia positiva, tem que estar rezando e orando, ao passo que a gente chega a ser fanático, porque aqui na prece ele pede, me blinda do orgulho e do egoísmo. Porque senão amanhã a gente sai para a rua colocando a mão na cabeça de cadeirante, falando levanta e anda, de cego, começa a enxergar. E aí a gente vai se frustrar porque não vai acontecer. Porque além do merecimento da pessoa, eu ainda tenho da parte da minha fé, que não é do tamanho do grão de mostarda. O que os espíritos querem nos instruir ali é o seguinte: a todo momento leve a cura ao seu irmão, seja a cura física, espiritual, seja a alegria. Porque aqueles que estão à minha volta, eles não têm que partir pior do que eles chegaram. Eles têm que ir melhor do que eles chegaram. Porque eu tenho que dar uma palavra de consolo ou uma palavra feliz. Eu posso continuar sendo aquele carinha engraçadinho, da piadinha, que eu sou. Tem muita gente que acha assim, ó, o Jefferson, porque na hora da palestra fala assim mais encorpado, deve que a vida inteira dele é assim, ó, vamos dar conselho, posso, e até dou, se pedir eu dou. Mas no dia a dia, eu sou muito mais aquele cara da farra, da festa, que é aquele que assim, ó, quer brincar com todo mundo, quer fazer graça. Esse é o Jefferson. Então não se assustem. Não se assustem no dia que chegar pertinho e eu ser o cara engraçado. Porque é assim que eu levo a minha vida, com felicidade, com alegria, contando piada e rindo e me divertindo. É assim que eu mostro para o mundo que está à minha volta que não importa o quanto eu fui pisoteado, não importa o quanto está doendo, que eu quero mais é ser feliz. É o meu jeito de encarar a encarnação. Ah, mas o meu jeito é ser carrancudo, Jefferson, como diria minha avó. Carrancudo é aquela pessoa, né, para quem aí é de outro idioma e não sabe falar o mineirês e o goianês, porque eu sou de Goiás e moro em Minas, que quer dizer o seguinte, é aquela pessoa que é fechada, que tem a cara ruim, assim, de maldade. Às vezes nem é mal, mas ele apresenta uma impressão de que é uma pessoa assim, daquela que é mal, que tudo para ele é ser sério, né? É o jeito dele encarar a encarnação. Talvez é a pessoa mais doce que você vai conhecer. Mas a primeira impressão tá ali, ó, fechado, sofrimento, e não é bem assim. Então, independente de como encaremos a encarnação, que possamos levar para o outro coisas boas, boas energias, boas vibrações. Se é através da música, através da piada, através do conselho, através de um abraço, através de um sorriso, através de um olhar, que eu leve para o outro, independente se ele é uma pessoa boa, se não é, se está no caminho certo, se não está, se eu conheço ou não conheço, que eu leve para ele energia
boa, porque tudo que eu dou volta para mim o dobro. Então, se eu estou doando energia boa, vai bater lá e vai voltar o dobro. Se eu estou doando energia ruim, cuidado, porque vai bater lá e vai voltar o triplo, porque coisa ruim ela multiplica por 10. É como se as coisas boas elas fossem somando, quem gosta de matemática, né? Então eu faço coisa boa, soma mais um. Eu faço outra coisa boa, soma mais um. Quando eu faço ruim, multiplica. Aí volta vezes 2, vezes 4, vezes 6, vai multiplicando, vai na raiz lá, vai, raiz não, vai no elevado, né? Para quem gosta de matemática. Então, cuidado, é exponencial o mal. O bem é devagarzinho, mas o mal é de uma vez. É por isso que nós temos que ser resignados, entender que a doença nos chega porque merecemos, encarar bem e fazer pelo outro tudo que gostaríamos que nos fosse feito. É o principal ponto. Mais alguém quer comentar uma coisinha aí, alguma palavra para a gente finalizar? Se não, tudo bem. Eu vou Jefferson, entender. Oi, diga, Alice. eu gostaria de ler aqui o livro dos médios, né? O Você livro dos sabe que aqui médios. você não. Ô, Alice, você sabe que aqui você não manda, você não pede, você manda, né? A Alice é a No nossa livro, presidente ad eterno desse. na parte do livro, no livro dos médios, no capítulo 14, né? Nós temos tem uma pergunta da 176, né? Que eu acho muito interessante. Pergunta assim: pode-se obter cura somente pela prece? Né? Como o Jefferson já falou do magnetismo, então tem toda a explicação sobre o magnetismo. Aí a resposta: pode-se obter cura somente pela prece? Sim, algumas vezes, se Deus o permite. Mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda. E então credes que vossa prece não foi escutada, né? É aquela história, fiz tanta prece, pedi oração, e não tive a cura, mas então, porque não houve a prece? Com certeza, né? A prece foi ouvida, com certeza, né? Aí tem, há para isso fórmula de prece mais eficaz umas do que as outras, né? Só a superstição pode ligar uma virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que foi aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula, né? Então, nos explica muito bem que é muito bonito isso. Alice, você não sabe a saudade que eu tava de você, porque a Alice estava na última semana no Evangelho Presencial, que aí é lá em Suzuka, no Japão, né, e eu tô aqui cavando um buraco, porque eu tô assim do outro lado do planeta, que um dia eu vou chegar lá, mas por enquanto eu ainda tô na metade do caminho, tá esquentando, então eu tô chegando perto. E um dia, quem É, sabe, a gente vai se encontrar, seja aqui na Terra ou depois, Alice. não, acho que a gente vai se encontrar. Se Deus quiser e Ele permitir. Eu estava numa saudade da Alice, e olha que interessante quando a Alice nos traz, né? Uma vez eu escutei numa palestra, eu não lembro quem estava fazendo, mas foi num congresso, que falou assim, ó, mas contava a história de uma senhorinha, né? Que chegou pro padre, lá, pro líder religioso, e falou assim, ó, eu tô rezando tanto, pedindo a Deus para me abençoar, estou fazendo novena, estou fazendo terço, fiz promessa, fiquei um tanto de tempo sem comer carne, um tanto de tempo sem tomar refrigerante, e minha bênção não está chegando, não sei o que está acontecendo. Será que Deus não está me escutando? Aí ele vai e conta, né? Que o padre respondeu, eu não sei se era padre, se era pastor, alguma coisa assim que na história que ele contava, ele falava assim, ó, não, mas você não está entendendo. É porque é o seguinte, quando a gente faz a prece, só a prece, ou a intenção, só a intenção, ela vai a pé. Então é longe. A gente precisa colocar ela no ônibus, pelo menos, ou no avião e no jato. Mas onde eu encontro esse ônibus, esse avião, esse jato para levar minha prece? Fala, no outro.
No irmão. No irmão é que você ganha força. Então, vamos fazer o seguinte: você vai começar aqui agora, no processo de distribuição aqui de cestas, você vai começar a ajudar a carregar as cestas. E depois, aí tem mais à frente, a gente faz sopa, você vai ajudar fazendo a sopa. E aí tem o projeto ali das fraldas, do enxoval do bebê, você vai ajudar a costurar, sabe costurar? Sei. Aí, quando essa senhorinha estava fazendo aquele tanto de coisa, ela chegou no padre, no pastor dela e falou assim: ó, você não acredita que eu vou te contar. Aquela dor que eu tinha sumiu. Deus me escutou, ainda bem que você falou que a minha oração agora chegou mais rápido. Só que ela não percebe é que a dor, talvez, ela estava prestando atenção demais, porque ela tinha muito tempo. Ela tinha muito tempo para prestar atenção na dor. E agora o padre tinha acabado com o tempo dela. Porque o tempo livre ele colocou para distribuir cesta, no outro tempo para fazer sopa, no outro tempo para fazer costura, no outro tempo para ajudar no culto ou na missa. E aí acabou o tempo. Porque ela estava inteiramente do tempo dela dedicado pelo outro. E aí a dor dela parou de acontecer. Muitas das vezes a gente não percebe, que aí é o que a Alice falou, né? Às vezes a sua prece não foi ouvida. Por quê? Porque ela estava fraca, estava sobrando tempo. Quando ela se fortificou, é que aí aconteceu. E aí também tem uma história, né, de que é, tinha uma senhorinha, né? Tinha uma senhorinha que rezava para a imagem do Eurípides Barçanufo, né? Tinha uma foto do Eurípides Barçanufo e ela rezava por um tal, diz quem conta é o Nazareno Feitosa, e ela rezava por um tal de Arcebices Bassan, que era o nome que ela sabia falar. Ô, Serviço Bassan, me ajuda aqui a curar minha dor, não sei o quê. E aí conta nos lindos casos que Eurípides atendeu, né, curou ela, né, como ele fazia muitos atendimentos, curou ela em desdobramento. E aí um dia ela foi falar para um amigo, né, não, eu rezei por Serviço Bassan, que ele me atendeu. Ela, não, esse é Eurípides Barçanufo. O nome dele não é esse, não. Então, a prova de que as nossas preces vão ser ouvidas, independente de como fizermos, independente se for nos merecimento, ela pode ser para Deus, para Jeová, para quem for. Se a gente merecer, ela vai ser ouvida e vai ser atendida. Não interessa o nome, não interessa a forma, não interessa. O que interessa é o que tem no fundo do nosso coração. O que tem no fundo do nosso coração é o que vai ser atendido. Pode ter certeza. Da mesma forma que aí tem aquela historinha, eu já termino, prometo, que eu já gastei o tempo. Que tem aquela historinha que isso, eu acho que quem contou foi o Divaldo, mas acho que está no Lindo dos Casos, eu não lembro agora onde eu li, onde eu ouvi, e o Chico foi chamado para ir atender uma menina que estava para desencarnar no hospital, e ela já bem fraquinha, tinha uma certa deficiência, né, uma certa condição, não vou falar deficiência porque é até feio falar deficiência, mas é uma certa condição que não permitia ter o juízo perfeito, e aí ela estava já para desencarnar, e aí o Chico chegou no leito da caminha dela onde ela estava, e aí falou, vamos fazer prece, e aí o pai dela falou assim, mas ela não sabe fazer prece, ela não dá conta, falei, então vamos falar Jesus. Aí falou para ela assim, fala Jesus comigo 3 vezes, e ela falava sussus, 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 ela não dava conta de falar Jesus. E aí aquilo se passou por um certo tempo até que ela desencarnou. E aí aquilo foi triste, porque era uma jovem que nunca tinha feito mal a ninguém aqui na Terra, e passava por aquela condição que a gente sabe que é resgate, mas os pais agradeceu que o Chico rezou por ela. E aí um dia o Chico doente, sofrendo, não sabia o que fazer, estava mal, e aí ele achava que estava desamparado, porque o Chico de vez em quando, como humano, né, indagava aos céus, cadê o reforço, cadê a ajuda, pelo amor de Deus, me salva aqui, porque ele era humano como nós. E aí chega um espírito lindo, uma moça bela, transplandecendo luzes, que iluminou o quarto que estava escuro, é assim que ele relata. E aí Chico fala: quem vem aí, vim te curar, vim te ajudar.
Aí ele, mas eu não sou nem digno de tanta luz. Ela, não se preocupa, quem vai te curar é Jesus, mas fala comigo sussurros 3 vezes. E aí o Chico entendeu que era aquela menina que aqui na Terra tinha moléstia, não conseguia nem falar direito e estava desencarnando, que o visitava resplandecendo luzes. É isso que é a cura da doença. Não importa a doença que me aflige na terra. E atenção, mamãezinha, aqui veio, talvez de intuição, sei lá, mas atenção, mamãezinha, que tem o filhinho que passa por uma condição severa, que não tem condição nem mesmo de falar. No desprendimento daquele corpo que passa por uma condição severa, desprende um espírito de luz, mas de uma luz tão forte que ilumina o ambiente mais trevoso. Fica também essa reflexão para pensarmos na doença também. Alice, com a sua luz resplandecente, com seu sorriso lindo, que Deus possa abençoar você, Vitória, sua família imensamente, que você traz muita luz para nós. E que se não fosse a Alice, esse grupo não estaria aqui tanto tempo, não teria vencido a barreira do tempo, não teria vencido a barreira da pandemia, da tecnologia e me alcançado aqui. Então, se eu estou aqui, agradece a Alice, agradece o Henrique, toda essa turma que permitiu que eu chegasse aqui e fizesse, encontrasse aqui tanta luz que eu encontro no coração de cada um aqui. Da Eliana, da Ana, da Sonilda, da Maria, da Magda, do Henrique, do Adalberto, e por aí vai, tem tanto, mas tem tanta gente. Se a gente for falar que a gente vai esquecendo, que tem Fausto, não, tem tanta gente. Tem a Valmir, Neide, o Akira, o Valmir. Valmir é o tio Palmito. Tem tanta gente aqui que se a gente fosse falar um por um, até a Miúque virou uma amiga, assim, de a gente trocar Mel, ideia, né, de luz tremenda. Então, assim, ó, tanta gente aqui que abrilhanta a minha manhã de sábado e fez o meu sábado mudar de cor. Então, Alice, na sua resplandecência de luz, o tanto que eu te amo, faça por nós a nossa vibração. E na sequência, a Eliana, que é outra que dá uma lição de vida na gente, assim, que eu falo assim, como que eu vou reclamar? Como que eu vou reclamar se essa querida tem um sorriso no rosto? Vai fazer a prece final por todos nós. Jefferson, Cotiracossô. O mesmo eu falo de você, acho que todo mundo pensa a mesma coisa. Você também é a luz, né? Sem você a gente não teria assim esse Zoom maravilhoso, esse evangelho no YouTube maravilhoso também, né? Muito obrigada São, pela são dedicação, seus olhos, Alice, são seus olhos, obrigada pela apertadinhos, mas são seus dedicação, olhos. mas também pela esposa, né? Pela companheira, pela família também, que muitas vezes, né? Que é o Jefferson pertinho e ele dedica esse tempo para nós. Muito obrigada, né, Jefferson? A todos também, para cada um, né? Ana, que mora aqui no estado aqui onde eu moro, Eliana, tão longe, Maria, a Magda, né? A dona Sonilda, lá no Rio, tanta gente maravilhosa e bonita. Vamos fazer as nossas vibrações, né? Então, nós pedimos assim que cada um de nós possa fechar os olhos, mentalizando a figura amorosa de Jesus com seu manto claro, nos fortalecendo, nos abraçando. Que possamos mentalizar essa luz, iluminando cada cômodo de nossa casa, cada criatura que convive conosco. E lembrando sempre que fazer vibrações é emitir sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, e que nós possamos, então, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, possamos vibrar pela paz em cada cantinho nessa terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelo Japão, que nos acolhe, né, pela Inglaterra, pelo país onde a Eliane mora, por todos os países que acolhem tantos brasileiros, tantos espíritas, tantos religiosos. Vibremos principalmente por aquele dirigente
dos países em conflitos, que a criatura mais querida desse ser, seja a mãe, seja o filho, que a criatura mais querida desse ser possa intuí-lo a cuidar do coração, a ter paz, a harmonia, o amor. Que nós possamos também vibrar por todos os doentes do corpo e da alma, e assim mentalizarmos as pessoas que estão doentes, acamadas em hospitais, que nós possamos vibrar pelos presidiários, pelas crianças que estejam em nossa vizinhança, crianças em algumas instituições, que possamos vibrar pelos idosos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, que possamos vibrar por aquela pessoa que esteja realmente doente do corpo e da alma, principalmente se a gente conhece alguém, que possamos mentalizar, que ela possa receber esse amparo do plano espiritual. Possamos vibrar pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre todas as religiões, pelo nosso local e companheiro de trabalho. Se nós temos alguma dificuldade com alguém de nosso trabalho, que nós possamos mentalizar a flor mais linda, e essa flor entregarmos a esse ser com carinho, com amor, com perdão, desejando-lhe a paz e a serenidade. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, se os tivermos, por todos os corações ligados a nós, desde vidas passadas até a presente. Que possamos vibrar pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos. Mas pedimos neste momento, Pai de amor e infinita bondade, especial vibração também pela Ana, pela nossa Ana, que aqui se encontra, pela Eliana, pelo Jefferson, pela Dona Sonilda, pela Maria Tudimura, o Jefferson, por todos os seus familiares. E que possamos, assim, rogar a Jesus, com a gratidão pela vida e com o imenso amor que nós temos por todas as lições que Jesus nos deu, pelos ensinamentos, pela paz que nos dá fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e abençoe, então, a nossa irmã, amiga, companheira Eliana, para que faça a prece final por todos nós. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais um sábado de estudos. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nossos anjos da guarda, nossos mentores, os espíritos que aqui se reúnem para aprender conosco, todos os nossos amigos que aqui se encontram e que vão assistir depois, que recebam estes ensinamentos e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Agradecemos a esta oportunidade que temos de poder estudar e, o mais importante, colocar em prática. Não importa se é um passo pequeno, um passo grande, o que for. O importante é que a cada dia nos aprimoramos e nos colocamos numa posição melhor que ontem. E amanhã será bem melhor que hoje. E assim, damos por encerrados nossos estudos e agradecemos a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E um bom final de semana para todos e um bom começo de semana com muita paz, com muito amor e com muita alegria. Graças a Deus. Graças a Deus, o nosso muito obrigado a cada um aqui conectado, participando desse nosso encontro. A quem vai assistir depois, sinta a energia, a alegria desse momento, a felicidade de estarmos todos aqui juntos estudando o Evangelho. Sinta no seu coração a nossa vibração. Sinta-se bem-vindo,
para o sábado que vem, onde estudaremos o último título desse capítulo. E aí, enfim, terminaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, que a gente já terminou ele algumas vezes, mas a primeira vez que a gente faz todo esse capítulo de preces, coletânea de preces espíritas, e que foi de bênção tremenda e de muitos ensinamentos. Então, não perca, semana que vem, no sábado, como diz a Miuki, no mesmo horário, no mesmo lugar, a gente se encontra de novo para estudar o Evangelho. Que Jesus abençoe a todos nós para uma semana maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau.